Com a gente aqui a psicóloga, a doutora Solange Guastaferro. Doutora, bom dia, bem-vinda. O nome já diz, né? Preocupação é se antecipar ao problema? É isso mesmo? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia a todos que nos assistem, bom dia a toda a equipe que está aqui nos ajudando. É isso mesmo, Douglas. É preocupar a mente com uma coisa que ainda nem aconteceu e que a gente não tem certeza ainda se vai acontecer realmente, né? Vamos tomar café? Vamos! O papo fica melhor com café, Opa, né? sempre. E a pergunta para a senhora é a seguinte: como administrar isso? Cada vez a gente corre mais, cada vez a gente se ocupa mais, cada vez tem mais preocupações, sejam em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Como se organizar para não sofrer tanto? Então, a preocupação é inerente, né, ao ser humano, né? 80% do nosso tempo a gente transita entre o presente, passado e futuro. Sempre a gente está transitando. Então, o que acontece? A gente precisa tomar cuidado para que isso não se transforme num gatilho para um transtorno de ansiedade. Então, isso que não significa que quem é preocupado tem ansiedade, não é isso. É que para a ansiedade já é um gatilho para você desenvolver um transtorno. Por quê? Todo ansioso, e todos nós, na verdade, a gente quer controlar tudo, né? A gente quer ter controle sobre tudo. E isso faz com que a gente acelere, né, os pensamentos, o coração, e isso pode ser preocupante, né? Então, assim, por que também a gente fala isso, né? Porque o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, onde se consomem muitos medicamentos para ansiedade. Então, a preocupação é um gatilho para a ansiedade. Então, a gente precisa tomar cuidado e se centrar no presente. E esse número de pessoas preocupadas e pessoas ansiosas, a gente ficava antes, é só coisa da idade adulta. Não. Hoje a gente já consegue observar, né, doutora, nos consultórios e no dia a dia, crianças com 8, 10, adolescentes com 14, 15, 16, numa extrema velocidade, ansiosos demais, passando por transtornos. É um mundo novo, são essas tecnologias e a modernidade que impulsiona ainda mais essa velocidade para tudo e em tudo que a gente faz, doutora? É porque dentro, né, assim, do nosso dia a dia, as informações, os aplicativos de notícias, tudo isso está no bolso da gente, está na palma da mão. Então a gente tem muitas informações que para nós processarmos tudo isso, né, acelera muito o pensamento. Quando a gente vai, a gente leva elas. Pois é, né, assim, os jovens, as crianças também hoje, né, isso depende muito também da relação com os pais, né, os pais muito ansiosos também, vai repercutir nas crianças, né, as crianças às vezes muito pequenas, têm muitas atividades, muitos horários para cumprir, né? Então a gente precisa olhar para isso com certa atenção, né? Com certo carinho, para que isso não se transforme realmente em alguma coisa mais difícil, vamos dizer. Preocupação sempre a gente vai ter, mas o que a gente pode fazer, né, Douglas, para isso? Primeiro, meditação, né? Meditação é uma coisa que vai unir a mente e o corpo e trazer você para o presente. Ter uma agenda, ter um planner, né? Ter um controle sobre tudo que você vai fazer na semana, se organizar, ter uma rotina saudável, isso vai fazer com que você diminua as suas preocupações. Né? A criança ansiosa, ligada o tempo todo no celular, no tablet, na internet, ela se transforma naturalmente em um adulto também ansioso, com transtornos, com problemas? Ou não? Não necessariamente. A gente não pode já assim falar que tudo vai se transformar num transtorno ou numa doença, né? A gente tem que tomar equilíbrio, né? A gente não vai tirar mais essa coisa da tecnologia das crianças. É um caminho sem volta. Sim, mas a gente tem que ter equilíbrio, né? Existe uma tabela de horários e com a idade que a criança pode usar. Então, por exemplo, até 3 anos de idade, a criança não pode ter acesso às informações, ao tablet, nada. Até 3 anos de idade. E o que a gente mais vê é que a criança muito pequena já com essa coisa do tablet. Então, não é para ter, né? Assim, a partir dos 3 anos, 1 hora por dia, até os 6 anos, entendeu? E assim vai, sucessivamente. Na internet a gente encontra direitinho as idades e o tempo que isso vamos dizer, menos ruim, né? A senhora falou, preocupação, ela vai acontecer
acontece praticamente da hora que a gente nasce até o fim da nossa vida. É um Porque você quer que o sentimento. filho cresça. O filho cresce, você tem preocupação. Você É. quer que o filho case, ele dê neto. Aí você tem neto, tem preocupação. Você quer ficar sozinho com sua esposa. De repente acontece um problema, você está só e tem preocupação. A grande questão é administrar isso, Exatamente. que não é fácil. Exatamente. Todo mundo vai ter, né? A gente fica transitando aí nessas coisas. E aí, eu tenho uma coisa para fazer, tenho uma conta para pagar. Será que eu vou ter dinheiro para pagar essa conta? Isso é uma preocupação, né? Será que eu vou conseguir fazer aquele empréstimo que eu estou precisando? Tudo é uma preocupação. Mas a gente precisa administrar isso para que isso não se transforme realmente num transtorno de ansiedade, né? A gente tem uma população idosa que sofre mais com esse transtorno do que antigamente. Na sua experiência clínica, consultório, de vida, no dia a dia, os idosos estão mais ansiosos, mais acelerados que os idosos de antigamente? Então, eu acredito que alguma parte da população sim, né? Porque hoje a gente entende que os idosos, às vezes, são a rede de apoio dos pais até, né? Assim, muitos deles são rede de apoio, são os avós que ficam com as crianças, são os avós que cuidam, enquanto os pais estão trabalhando, né? As mães também trabalhando. Arcam financeiramente também com Arcam financeiramente, com despesas, né? Então, isso também gera uma ansiedade, né, nos idosos, né? Então, como eu falei, né, o país mais ansioso do mundo é o Brasil, né? Então, por quê? Porque também a gente tem uma insegurança aí, né, política, financeira, que também traz essas preocupações, né? Buscar uma ajuda de um psicólogo, às vezes nem sempre lhe é possível, né? Você fica, não tem acesso, não tem como, vai na prefeitura, no órgão ligado lá, fala, não tem vaga, só daqui a 2, 3 meses. Mas de forma emergencial, o que fazer? A senhora falou meditação, mas o que mais? Tipo, fazer uma caminhada? Fazer caminhada, fazer a meditação. No YouTube existem meditações guiadas. 5 minutos, né? Só 5 minutos você vai ouvir ali uma meditação que as pessoas falam assim, mas como meditar, né? Como é? As pessoas pensam que é ficar sem pensar, não é assim. Então no YouTube você pode encontrar essa meditação guiada, 5 minutos só que você fica ali, né? Um espaço para você vai se centrar mais no presente. Ter uma rotina dessa saudável, uma meditação, uma atividade física, uma caminhada, ter uma agenda, o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, ter uma agenda da semana, né? Planejar o seu dia, a sua semana, isso vai ajudar você a manter no presente, no aqui e no agora. O futuro a gente não tem condição de controlar, porque isso também é uma característica do ser humano, né? A gente quer controlar o futuro, a gente quer saber se vai dar certo, e aí a gente fica, será que vai dar certo? E se não der? O que vai acontecer? E se acontecer isso? E se eu cair? E se eu for para o hospital? Sabe aquelas coisas? Trazendo o que o nome já diz, pré-ocupação. Se a gente não tem controle sobre nada, né? A gente só tem controle sobre o aqui e agora. Hoje ou agora, às Aqui. 8 horas e 16 minutos. Doutora, um beijo, é sempre um prazer reencontrá-la. E até semana que vem, na nossa pausa gostosa do café. Sim, com certeza. Eu que agradeço a todos que nos assistem, aqui a equipe que nos ajuda, a você, a TV Pajuçara. Gratidão e até semana que vem. Tchau! Tchau, valeu doutora, muito obrigado, hein?